Muita paz a todos, sejam bem-vindos ao programa O Verbo. Hoje, 3 de setembro, data do meu aniversário. Alegro-me muito em Deus me dar este presente de estar aqui diante de vocês, entrar nas vossas casas para apresentar aquilo que é a palavra de Deus. Quero aproveitar também esta oportunidade para saudar o meu filho Steven Maloa, que completa também mais um ano de vida no mesmo dia em que eu nasci. Já podem ver que sou uma pessoa realmente abençoada a fazer anos no mesmo dia em que o meu filho primogênito, e quero compartilhar esta alegria com vocês que estão aí em casa. E também saudar a todos aqueles que completam anos neste maravilhoso dia. Quero também saudar a todos os que estão vivos neste dia que Deus nos concedeu, pois se podemos ter mais um dia de vida, se podemos acordar, ter alguma saúde, se temos aquilo que comer e que beber, é graças ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e a Ele queremos dizer muito obrigado por mais uma oportunidade de podermos nos arrepender, mudar de vida e andar de acordo com a sua graça. Quero convidá-lo aí a se juntar à Mega Televisão através das nossas plataformas online, quer seja YouTube ou Facebook. Você pode ir ali naquele quadradinho onde vem escrito Search, pesquisa, escrever ali o Verbo e com certeza poderá ter acesso a este programa. Também estamos no Instagram, você pode assistir este programa através do Instagram e todas as outras plataformas como a TNT, Star Times e TV Cabo. Feitas estas introduções, queremos também incentivá-lo a ser cooperador com este programa. Entre em contato com as nossas linhas comerciais ou mesmo entre em contato diretamente com o reverendo JC Maloa e por saber como é que pode colaborar com o programa O Verbo e apoiar para que a sua marca possa ir muito mais longe através desta plataforma que disponibilizamos assim. Também quero aproveitar aqui e dizer que abrimos a plataforma dos domingos. Você que precisa de cooperar com uma televisão e fazer os seus cultos, nós temos os nossos domingos abertos, disponíveis assim, para que você possa transmitir os seus cultos em direto. Você pode entrar em contato conosco e solicitar 15, 30, 45, uma hora de tempo para poder transmitir aquilo que Deus tem colocado no seu coração, como mensagem, como pregação. A Mega Televisão se alegra em poder cooperar com todos aqueles que têm uma palavra, que têm uma pregação, que têm um ensino que queiram transmitir através desta plataforma e assim alcançar almas. Estamos aqui mesmo para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Por isso, entre em contato. Reverendo, como é que eu posso nos domingos transmitir aquilo que são os nossos cultos? Estaremos aqui disponíveis para passar toda a informação possível. Hoje, a pedido de você que está em casa, a pedido dos nossos telespectadores assíduos, iremos falar sobre sacrifícios, dízimos e ofertas. Esta aqui é a sugestão do nosso programa de hoje: sacrifícios, dízimos e ofertas. De facto, é um tópico que não é fácil trabalhar em 2 horas, mas nós iremos aqui, à medida do possível, tocarmos nestes 3 aspectos. E se por alguma razão não esgotarmos, nós iremos prolongar o programa por mais 1 ou 2 dias. Aquilo que o Espírito Santo nos colocar no coração, a gente faz. Mas para falar sobre este tópico, sacrifícios, dízimos e ofertas, temos conosco o Bispo Antônio Oliveira. Você conhece-o muito bem, ele já é o residente aqui da casa, e sempre que temos tópicos muito difíceis, muito sensíveis, o convidamos aqui, que é para juntos conversarmos e assim, através daquilo que Deus tem colocado na sua vida, podermos aprender, e com certeza que também você poderá interagir conosco aqui deste lado. Vamos disponibilizar linhas para conversarmos e tratarmos este assunto com o devido rigor. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Bispo. Reverendo JC Maloa, para mim é sempre motivo de grande alegria estar com o irmão, né? Nesse projeto de Deus chamado Verbo. Amém. E na sua pessoa eu quero cumprimentar toda a sua equipe, eu quero cumprimentar a direção da TV Mega, né? E quero parabenizá-lo pelo dia do seu aniversário, do seu primogênito também, né? Obrigado. Que o Senhor possa conceder anos e anos de graça
e de favor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então vamos juntos, né? Eu quero cumprimentar os nossos telespectadores, que mais uma vez abriu a sua agenda para que possamos conversar e tratar sobre esse assunto que o Senhor colocou no coração do nosso amigo J.C. Malua. E eu creio que você será grandemente abençoado para a glória de Deus. Graças a Deus, Bispo, vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Como é de praxe, nós aqui abrimos Bíblia, o Verbo, pegue na sua Bíblia, na sua caneta, no seu caderno de notas e vamos ao livro de Hebreus, escolhemos Hebreus. Sim. Há tantas escrituras para escolhermos, mas Hebreus é um livro divinamente inspirado. Tradicionalmente é conhecido como um livro que foi escrito por Paulo. Algumas pessoas contestam por causa da maneira como ele é escrito. Tem aqui alguns toques que, vamos assim dizer, que se de fato foi Paulo que escreveu, ele estava realmente cheio do Espírito Santo. Um livro muito bem elaborado, muito bem estudado, muito bem doutrinado. Eu costumo comparar muito o livro de Hebreus com o de Romanos, a maneira como ela nos consegue transmitir doutrina e fundamentos muito firmes. É um livro maravilhoso, dos livros mais maravilhosos de se ler, um dos mais maravilhosos de se ler no Novo Testamento. O Novo Testamento está cheio de livros maravilhosos, mas Hebreus é fantástico. E diz assim no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11, e eu vou ler de 11 a 22. Ele diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará as nossas consciências de atos que levam à morte, para que sirvam ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. 16. No caso de um testemunho, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testemunho só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, testemunho e testamento, como diz em outras traduções, por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Entende-se através do livro de Gênesis, capítulo 3, 21, e eu vou ler também Gênesis 3, 21. Você também pode acompanhar-nos indo para o livro de Gênesis 3, 21, porque eu quero usar estas duas escrituras para fazer a primeira questão que vamos colocar aqui ao bispo. Gênesis 3, 21, a Bíblia diz e ensina: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Entende-se aqui, em Gênesis 3, 21, que houve o primeiro derramamento de sangue, porque até aqui não havia nenhum sacrifício, nenhum holocausto, não tinha morrido nenhum animal, e para que Deus fizesse essa veste para Adão e Eva, isto depois da queda de Adão e Eva, pressupõe-se, pela lógica, que teve que se fazer um sacrifício ali e assim, através da pele daqueles animais, a fazer-se ali o vestuário de Adão, que até substituiu as folhas que são perecíveis e que não seriam eficientes para a cobertura da nudez daqueles dois homens. Mas também entendemos que o sacrifício de animais que
até porque depois disso Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel, ofereceram sacrifícios e houve sacrifício aceito por Deus e rejeitado por Deus. No caso concreto foi aceito o sacrifício de Abel e rejeitado de Caim, e ali também estabelece um parâmetro sobre o tipo de sacrifícios que Deus aceita e Deus rejeita. Mas a questão mesmo básica e que nós queríamos colocar é: o que é isto de sacrifício? Por que sacrifício? Na verdade, o irmão começou lendo na carta aos Hebreus, a que muitos estudiosos atribuem a autoria ao apóstolo Paulo, né? Se bem que a carta não nos aponta quem realmente é o autor, mas pela característica, pela colocação, pelo espírito da própria carta aos Hebreus, tem tudo a ver com os escritos do apóstolo Paulo, né? E entendemos que essa carta ela foi escrita aos Hebreus, né? Aos Hebreus do primeiro século, porque uma das grandes dificuldades da igreja primitiva foi conciliar a morte indigente do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário com a sua ressurreição em glória. E por causa desse fato, os hebreus tiveram grande dificuldade dessa transição da velha aliança para a nova aliança, para a graça. Sendo que muitos deles traziam os resquícios, traziam a bagagem mosaica, né, da lei de Moisés. Então foi assim, com grande dificuldade que eles entenderam a graça do Senhor Jesus. E por isso o escritor aos Hebreus veio e escreveu essa carta com essa finalidade de trazer uma transição da lei para a graça, né? E seria bom nós voltarmos um pouco até a época de Moisés, dizendo que o cativeiro egípcio durou 430 anos. E, naquele momento, aprove ao Senhor levantar Moisés com duas funções fundamentais, tanto para ser o legislador de Israel, como o libertador de Israel. E assim Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, no monte, onde as nações da época eram todas politeístas, né? Então elas adoravam vários deuses. E foi a Moisés que Deus declarou que ele é o único Deus, o único Senhor, e assim ele pôde transmitir aos filhos de Israel. Okay. E ali, Deus então propôs a Moisés para que, através dele, houvesse a libertação do povo, mas aí Deus disse o seguinte: vocês serão livres, vão para o deserto e no deserto vocês me adorem, né? Construam um altar, construam um tabernáculo para a minha adoração. E desta feita Deus deu a Moisés um modelo do tabernáculo celestial, apresentou a ele como deveria ser feito o tabernáculo, para que no tabernáculo ocorresse os sacrifícios mosaicos, né? Então esse é o princípio. Por quê? Porque Deus, ele não pode suportar o pecado. E uma vez que o pecado precisa necessariamente ser corrigido, porque o pecado gera morte. Por isso que Deus, ele mesmo, exatamente, ele mesmo, lá em Gênesis, ele fez o primeiro sacrifício para trazer a correção do pecado, a cobertura do pecado, para que possamos ter a redenção e ter a reconciliação com Deus. Então, com esse propósito, ele deu um modelo para Moisés. Então, Moisés separou ali a tribo de Levi para cuidar do tabernáculo, e ali, então, o sacrifício era feito de forma diária. E de que maneira que era feito esse sacrifício? Aquele que pecava, o pecador, trazia um novilho de 1 ano e ao sacerdote, e naquele momento ele colocava as suas mãos sobre a cabeça desse novilho. O novilho tinha que ser de 1 ano, sem defeito, sem mancha nenhuma, né? Sem mancha no sentido de não podia ter defeito, não podia ter nenhum tipo de doença, de enfermidade, né?
E ali, ele pondo as mãos sobre a cabeça daquele animal, ele confessava os seus pecados, de maneira que os seus pecados eram transferidos para aquele animal, e aquele animal era morto no lugar dele. Então, o inocente era morto no lugar do pecador, e ali ele tinha o seu pecado coberto, né? De maneira que todo o sacrifício do Velho Testamento prefigura justamente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então apontam para o sacrifício de Jesus Cristo. E com isso, então, Deus, ele de uma forma diária, ele ensinava ao seu povo como que eles poderiam estar livres do pecado. O sangue daquele animal, ele era colhido em uma taça de ouro e era aspargido sobre as pontas do altar, e sobre a base do altar era despejado aquele sangue, né? Então, esse era o rito diário. Uma vez por ano tinha o dia da expiação, onde toda a congregação deveria estar unida, e o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para oferecer, né, a propiciação pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. E o povo todo deveria estar em silêncio, para que assim o sumo sacerdote pudesse então oferecer aquele sacrifício. A pessoa que não participasse daquela congregação, daquele dia da expiação, ela era eliminada da congregação. E, em alguns casos, era até morta, né? Então, havia a obrigatoriedade da pessoa estar ali para fazer o seu sacrifício a Deus, e Deus assim poder aceitar. De maneira que, quando o sacerdote oferecia o sangue do animal sobre o altar, então aquele animal, ele era cortado em partes, e ali representa que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Então ele era cortado em partes, colocado sobre o altar, queimado, e ali colocado fogo, e aquele incenso subia à presença de Deus. Então ali representava o seguinte, que quando aquele fogo, porque era uma luz, né, uma luz que havia dentro do tabernáculo, e dali saía um fogo para queimar a oferta, né? Ali representava que Deus havia aceito aquela oferta, representava também a autoridade de Arão, e representava a presença de Deus. Então isso dava cabo da justificação em relação àquele rito, aquele pecador, né? E o tabernáculo, ele foi ordenado que fosse construído com as suas medidas peculiares, com seus objetos peculiares, e era de pele de animal, né? E nós entendemos durante todo o percurso da história que, como Deus, no Velho Testamento, ele estabeleceu que o seu tabernáculo fosse de pele e houvesse sangue, porque ali o Espírito Santo habita, hoje ele escolheu nós com pele e sangue para que possa habitar em nós. De maneira que não há possibilidade nenhuma de dizer, olha, Deus está aqui nessa igreja, Deus está aqui nessa construção. Isso desvirtualidade, né, daquilo que é propósito de Deus. Bispo, com o Templo de Salomão, a estrutura, as dimensões e tal, mantiveram-se as mesmas? Não, na verdade foram alteradas, né? Sim. Agora o Templo de Salomão também é uma história, porque Deus nunca mandou construir o templo, né? Deus nunca mandou construir. De fato, não encontramos nenhuma... Era algo que estava no coração de Davi. Estava no coração de Davi. Ele não se sentia confortável estando naquele palácio todo luxuoso, e a tenda de Deus, que era tão simples, e ele colocou aquilo no coração dele, que devia construir alguma coisa mais pomposa. Não, há uns aspectos muito interessantes em relação a isso, né? Sim. Primeiro, que Deus nunca mandou alguém construir um templo para ele. Agora, Davi, como o irmão colocou muito bem, ele desejou construir uma casa para Deus, sim, porque a Arca da Aliança estava em tenda, estava em tabernáculo, pois exatamente naquela condição que Deus havia ordenado.
E quando Davi falou isso para Natã, né, o profeta, agora veja bem, Davi, ele era da tribo de Judá. Sim. E Deus não falava com Davi diretamente. Sim. Deus falava com o profeta. Por que depois Deus vem e fala com Salomão? É estranho, né? E Salomão vem e constrói um tabernáculo, ora a Deus e Deus fala diretamente com ele, e uma série de atrocidades que Salomão vem e comete na presença de Deus. Então o que nós percebemos é que houve uma articulação ali a partir de Davi. Ele, quando disse para Natã, Natã falou, é isso mesmo, pode fazer o que está no teu coração, que Deus se agrada. Exato. Na mesma noite, Deus visitou o profeta e falou assim, não quero saber disso. Não. Ele voltou para Davi e falou, olha, Deus realmente... Mas ele susteve a sua condição. Sim. E articulou juntamente com Natã e Batseba para que o templo fosse construído, e não só isso, que Salomão assumisse o reino, né? Porque pela lei deveria assumir o reino Absalão, Sim. que era o primogênito, né? Depois de Absalão veio Adonias. Sim. Adonias até tentou assumir, né? Mas aí naquela articulação de Davi, Natã e Batseba, Salomão acabou assumindo o reinado. Deus tinha se agradado de Salomão. Deus tinha se agradado de Salomão, porque nós sentimos ali que não houve assim nenhuma negação da parte de Deus para que fosse Salomão a assumir aquele posto. Na verdade, assim, o grande cuidado que nós precisamos ter é nós tomamos as nossas ações, as nossas atitudes, Sim. nossos projetos, nossas ideias e colocamos Deus no negócio, né? E achamos que Deus está no negócio. Como é hoje, assim era naquele tempo, a mesma coisa, né? Você pega, por exemplo, a história de Abraão. Sim. Nos dá conta, em Gênesis capítulo 16, no último versículo, que Abraão, ele tinha 86 anos, 85, 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Ismael, sim. Né? Mas depois você percebe no capítulo 17 seguinte, que quando Abraão tinha 99 anos, apareceu Deus a ele e falou assim, eu vou te dar um filho. Sim. Bom, então, quando chega no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala para Abraão o seguinte, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho a quem ama. Mas como único filho? Ele já não tinha um que chamava Samuel? Mas é nessa perspectiva que eu estava a dizer que parece-me que Deus, ele agradou-se, não é? Na verdade, Deus fala assim, olha, não é a minha vontade soberana, mas você quer fazer, faça. Você depois vai colher o fruto dessa sua... Então, Ismael começou a crescer e provavelmente Abraão começou a apresentar, olha aqui o meu filho, bonitinho e tal, né? Mas não era aquele projeto. Mas não era o projeto de Deus. A mesma coisa acontece hoje. Nós montamos um projeto, fazemos toda uma estrutura e falamos, Deus está nesse lugar, Deus está nesse negócio. Eu quero aproveitar essa introdução que faz de Abraão, até porque Abraão também, ele... ofereceu um sacrifício, vamos dizer, sacrifício importante, porque Deus fala com ele para oferecer este filho, este único filho. Ele só para oferecer o holocausto, no momento de oferecer o holocausto, Deus interrompe-o, ele é aprovado e é trazido um cordeiro ali. Sim. No lugar do seu filho Isaac. Percebemos por aí que os sacrifícios não começaram necessariamente ou exclusivamente nos tempos de Moisés. Sim, sim. Até porque Noé, em Gênesis 8, versículo 20, também oferece um sacrifício. Oferece um sacrifício. Era prática esta oferta de sacrifícios a Deus. Até que ponto é que Deus se agradava disso? Na verdade, o povo de Deus, ele não tinha assim uma visão clara de quem era o verdadeiro Deus. E como as outras nações ofereciam esse tipo de sacrifício, inclusive sacrifício humano, então os filhos de Israel acabaram sendo influenciados por esses sacrifícios. Mas na verdade Deus nunca se agradou de sacrifício. Deus nunca desejou que fizessem um sacrifício. O que acontece é que foi determinado por Deus o seguinte, o salário do pecado é a morte. Se você pecar, alguém precisa morrer. Então quem é que vai morrer?
um animal inocente vai morrer no seu lugar, até que venha Jesus Cristo, ele possa fazer então o sacrifício eterno, mas você sabe que não há como estar na presença de Deus em pecado. Um inocente precisa morrer. Então não é vontade de Deus que haja o derramamento de sangue, mas isso foi um escape que Deus criou para poder nos livrar. Porque se Deus não criasse esse escape, nós seríamos pecadores eternamente. Tanto é que Jesus Cristo veio e de uma vez por todas ele se ofereceu como sacrifício. É interessante esta colocação, porque podemos dizer assim que, se estamos a dizer que aqueles povos também faziam o mesmo, Satanás, os demônios, eles também conhecem esta regra. Sim. E foram desenhando os cultos pagãos à volta disso. Sim. Tanto que até hoje, algumas práticas no Brasil, o candomblé, o umbanda, oferece sacrifícios regularmente. Sim. Aqui também o curandeirismo ele é baseado nisso, nos sacrifícios. E toda a prática de feitiçaria, ela gira à volta de oferta de sacrifício. Satanás sabe que Deus não se agrada disso. Então, qual que é o trabalho de Satanás? É incutir no homem a necessidade de fazer um sacrifício. Ainda hoje nós percebemos isso. Muitas pessoas, infelizmente, dentro das denominações, acham que elas têm que se sacrificar, acham que elas têm que fazer algo para atrair a atenção de Deus ou para atrair a bênção de Deus. Né? Na verdade, em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz que o que Deus espera de nós é misericórdia e justiça. Deus não se agrada de sacrifício. Né? O sacrifício, ele passa a ser exigido quando há pecado. Então, na verdade, nós não podemos deliberadamente pecar para fazermos um sacrifício, para executarmos o sacrifício. E aí vem um fundamento, vem um princípio muito importante. Quer o homem creia, quer ele não creia, quer ele aceite, quer ele não aceite, quer ele goste ou não goste, Jesus Cristo já se ofereceu como sacrifício único, vivo, pela vida dele. Já está oferecido. Agora, cabe a esse homem se apropriar desse sacrifício para a vida dele e se conduzir com Cristo. Porque, para todo ser humano, existe à sua disposição uma eternidade com Deus. E essa eternidade só é possível se você realmente aceitar o sacrifício de Jesus Cristo para ser justificado dos seus pecados, das suas iniquidades, e aí você está na presença de Deus. Maravilha, maravilha, bispo. Até porque, se nós olharmos para algumas doutrinas hoje, o catolicismo ele continua, tem alguns traços de sacrifício, né? A confissão de pecado ao sacerdote, ao padre, depois ele dita algumas regras de expiação, vai rezar tantas vezes. Sim. Algumas pessoas, por exemplo, aqui em Moçambique há um período em que as pessoas elas fazem uma digressão, marcham daqui até na Maacha em sacrifício. Para alguns pecados, alguns até sobem escadas e fazem algumas... E olha, as igrejas neopentecostais, elas também, de certa maneira, induzem as pessoas a regressarem ao sacrifício. Eu vou ser muito explícito aqui, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, por exemplo, elas também têm algumas práticas que nos induzem ao sacrifício. Algumas práticas cultuais que demandam que o homem tenha que sacrificar alguma coisa para receber algo em volta. Em algum momento, o sacrifício, este do Antigo Testamento, tinha que ver, por exemplo, com a moeda de troca, vamos lá assim dizer, para alguma bênção. Até que ponto é que estas práticas neopentecostais, por exemplo, elas ferem as Sagradas Escrituras? Pastor, na verdade, não há nada mais terrível na vida do homem, do ser humano, do que ele ser uma pessoa religiosa. Do que ele optar por uma religião, por uma doutrina, por um dogma, por uma liturgia. Hoje eu tenho a plena convicção, e eu falo isso com toda a liberdade, né? Eu espero que vocês entendam,
e aqueles que não entenderem, que o Senhor lhe dê graça para isso. Talvez aqueles que nos ligam há pouco tempo não percebem, mas o programa, o Verbo é isso, a gente dá os nomes, as coisas. Exatamente. Tem toda a liberdade. Tem toda a liberdade. para dizer. Então eu tenho toda a liberdade para afirmar que todas essas igrejas, né, tanto essas igrejas pagãs como essas ditas cristãs, pentecostais, neopentecostais, está tudo fora do propósito de Deus. São casas de engano, né? Não existe lugar mais terrível para o homem frequentar a não ser uma igreja. É casa de engano. Por quê? Nós encontramos pessoas despreparadas, pessoas com falta de conhecimento, pessoas levando outras pessoas à morte e não à vida de Deus. Então, na verdade, o que acontece é que Deus não se agrada, não existe nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer para atrair a atenção de Deus ou para agradar a Deus, a não ser o nosso coração quebrantado, a não ser o nosso arrependimento. É isso que Deus se agrada. Sacrifício de louvores. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele começa dizendo o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua dizendo, ele entra no versículo 2 dizendo: e não vos conformeis com esse século, não entre na forma do mundo, não entre na forma da religião, não entre na forma das denominações, sai fora disso. Isso aí são tudo organizações criminosas. Tudo organização criminosa. Estão matando pessoas, levando pessoas a ritos que Deus abomina, que Deus não quer, Deus não planejou isso. Agora, as pessoas, elas preferem ter uma religião, elas preferem ter uma igreja, preferem ter uma denominação. Quando eu falo igreja, eu estou falando dessas pseudo-igrejas, porque a igreja genuína, ela não tem esse negócio de templo, não tem esse negócio de ritual, ela é o próprio altar do Espírito Santo de Deus. Onde houver 2 ou 3 reunidos, pode ter 2, 3, 4, 5, 1.000, 1 milhão, não importa, mas se tiver em Cristo. Nós não estamos falando aqui de denominação, estamos falando de igreja. Né? Essa sim Deus se agrada. Agora, essas pessoas, infelizmente, estão a serviço do reino das trevas, levando toda uma geração à perdição, por causa desses dogmas. Você entra, por exemplo, dentro de uma igreja evangélica, e você vê lá o camarada operando um ritual, uma campanha, aí você traz isso para o crivo da palavra de Deus, não tem nada a ver. Por exemplo, as quedas do muro de Jericó. Eu vou dar 7 voltas no muro. Você está blasfemando, você está pecando. Você está amaldiçoando o teu povo. Ah, eu vou colocar uma piscina aqui, nós vamos dar 7 mergulhos de Naamã. Você precisa aprender, você precisa conhecer quem é Jesus Cristo. Então fica fazendo, não, eu vou colocar uma fitinha, eu vou levar um copo de água, olha, não é a água, é Jesus Cristo. Mas você está incentivando a pessoa a colocar sua fé num copo de água. Aí em frente ao seu televisor e vamos orar por esse copo d'água, vai beber o copo d'água. Isso são mercadores do Evangelho. Infelizmente, nós chegamos ao... Eu recuso-me a chamar essas pessoas de homens de Deus. Eu vou fazer isso. Eu pessoalmente, eu já disse nesse programa e volto a repetir. Eu passo do outro lado, igreja evangélica, eu passo do outro lado da rua. Porque o que nós temos visto de aberrações, por exemplo, me diga qual a denominação ou quantas vezes você é claro, nós não estamos dizendo aqui a totalidade, 100%. Sim. É claro que existe aqueles que são sérios, aqueles que são genuínos. Podemos dizer aí 5%, 10% da totalidade, vai? Mas o resto está tudo condenado. Talvez, chegar a 10% já está muito bom. É muito bom. Então, você perceba o seguinte, pessoas reunindo o povo para culto da vitória, o culto da conquista, a chave que vai abrir a porta da bênção. Quer dizer, aqueles cultos triunfalistas que não tem nada a ver com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
E podemos até falar um pouco sobre o sacrifício de Cristo. Muitos cristãos, muitas pessoas que estão nos assistindo, não sabem o que realmente Jesus fez pela sua vida na cruz do Calvário. Não sabe. Ele sabe que tem uma denominação, sabe quais são os dias de culto, eles vão no culto, na campanha, faz parte da liderança, mas eles não sabem o efeito da obra do Calvário na sua vida. É verdade. Não sabe. Porque não se prega isso no púlpito. Não se O prega. discípulo de Jesus Cristo... Tipo de mensagens que... não se prega. Não se O prega. discípulo de Jesus Cristo não é aquele que crê unicamente que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Mas aquele que crê que a morte de Jesus representa a sua morte com Cristo na mesma cruz. É verdade. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus Não tem Cristo. como tu perceberes isso e continuares o mesmo. Não tem como. É daquelas mensagens que, uma vez percebido, há uma mudança, constrange. É aquilo que dizia o Paulo, o amor de Cristo nos constrange. É verdade. Eu, quando percebi essa mensagem, eu não consegui mais, não havia mais espaço no mundo para continuar. Não há. É muito profundo. É muito profundo que está aí a falar. E como estamos mesmo a falar de sacrifícios, dízimos e ofertas, e já percebemos exatamente aqui, tiramos notas sobre a questão dos dízimos, aliás, dos sacrifícios, podemos entrar para... Vamos entrar para as ofertas antes de entrarmos para o dízimo? Não, vamos entrar para o dízimo primeiro. Vamos entrar para o dízimo. Por que vou puxar o dízimo primeiro? Porque o dízimo foi pela primeira vez, vamos lá assim, não plasmado, mas manifesto, quando Abraão ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Isso foi antes mesmo de ser plasmado o dízimo na lei através de Moisés. Eu vou colocar a questão depois do intervalo. Tá ótimo, vamos lá. Fica aí conosco, porque na segunda parte nós vamos falar de dízimos. Fique conectado, porque o programa hoje, como pode ver, está muito profundo. Não saia daí, fique conectado a nós até já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência, nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização,
orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Hoje estamos a falar sobre sacrifícios, dízimos e ofertas. Na primeira parte nós estivemos mesmo aqui nos debruçando sobre sacrifícios e percebemos que sacrifícios nunca foi do agrado de Deus. Deus tem um plano muito melhor, sempre teve um plano muito melhor, mas porque o salário do pecado é a morte, houve necessidade de derramamento de sangue e assim Deus foi tolerando e criando mecanismos para que aquele povo pudesse se aproximar de Deus. Que nos dias de hoje, depois de completo aquilo que é a vontade de Deus, depois de consumado os dias e ter se levantado o Rei dos Reis, não há nenhuma necessidade de nós olharmos para sacrifícios, para holocaustos, porque Deus é o nosso, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, aquele que tirou o pecado do mundo. Confiando e depositando a nossa confiança e amor, vivendo de acordo com a palavra de Jesus Cristo, nós encontramos hoje a paz que necessitamos. Estamos mesmo para entrar no dízimo, já tinha introduzido a questão na primeira parte, mas eu vou ler Gênesis capítulo 14, você também pode ir lá comigo, versículo 20, a Bíblia diz e ensina: "E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo." Bispo, nós entendemos aqui, Gênesis capítulo 14, que o dízimo é introduzido como um princípio e não como uma lei. Mais tarde ele vem como uma lei. E este debate que tem havido em relação à vigência do dízimo no Novo Testamento, tendo em conta, e aqueles que assim o defendem, é que de facto não foi plasmado primeiramente na lei, mas como um princípio. E quando há um princípio estabelecido é porque há um propósito por trás desse princípio. E os propósitos que estão por detrás do princípio, eles não se revogam. É um princípio. E como tal, o princípio do amor, o princípio da honra, são princípios que não se revogam, porque o propósito da mesma se estabelecem e se mantém com este princípio. Como é que vê a questão do dízimo? Vê como um princípio ou não? Podemos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, mantermos a vigência do dízimo, tendo em conta que Abraão, ele deu o dízimo, e Abraão é conhecido como o pai da fé. Se Abraão, que é conhecido como o pai da fé, deu o dízimo, nós, como cristãos, como é que devemos nos posicionar? Muito boa a sua pergunta, hein? Eu fiz tudo para lhe colocar entre a espada e a parede. É. Mas a gente dá uma escapada, né? Vamos lá. Primeiro vamos entender, essa palavra dízimo, Sim. ela é um adjetivo que significa a 10ª parte de um todo. Sim. Ok? A palavra dizimar já é um verbo que significa matar, exterminar, acabar. A palavra dizimar. Sim. Então, são duas palavras diferentes. É muito providencial que você esteja nos assistindo nessa tarde, porque talvez você vai ouvir algumas coisas que não sei se vai de encontro com aquilo que você gostaria de ouvir. Mas eu tenho 30 anos de ministério, né? Durante os primeiros anos da minha vida cristã, eu até fui enganado por muitas coisas que eu acabei aprendendo dentro da igreja evangélica, né? Esta introdução é muito importante, porque quem o vê a falar até pode pensar que nunca trabalhou no ministério como tal. Nós temos 30 anos comprovadamente, né? Então, no Brasil e aqui em Moçambique. No Brasil e Moçambique e outras nações do mundo, né? Tanto na América do Norte, na Europa, na Ásia, nós temos passado por vários países. Quantas né? congregações é que estão neste momento no Brasil? Trabalho que fez? Na verdade, os nossos trabalhos chamam bases missionárias. Okay. Né?
em que o nosso objetivo, o nosso foco são vidas. Tudo aquilo que Deus nos proporciona, nós investimos em vidas. Né? E não investimos nada em projetos, nada em construções, porque nós entendemos dessa maneira. E o que eu queria dizer, como eu estava já falando, é que você não vai me ver falando sobre dízimo, eu não prego sobre dízimo. E hoje eu entendo que não é vontade de Deus esse tipo de pregação. E se você entender a palavra de Deus na sua essência, você vai parar com essa história de dízimos, né? Tá certo. Vamos lá entender. Agora, voltando aqui à questão, a primeira vez que aparece essa questão de dízimo foi justamente aí, Abrão, né? Não era nem Abraão ainda. Ele deu dízimo de tudo para Melquisedeque, que era o sacerdote, né? Salém. O de Salém. Agora, vamos entender o seguinte: Abraão, na sua época, era um homem de guerra, era um homem sanguinário. Ele estava vindo das matanças dos reis. Ele tinha matado, exterminado os reis e toda aquela comunidade. E ele pegou os despojos. Como ele tinha que passar pelo território de Melquisedeque, ele poderia passar. Mas como ele reconhecia que era um sacerdote de Deus, ele pegou e falou assim, de todos os despojos, tanto é que isso está confirmado em Hebreus no capítulo 7. Dos despojos, eu vou te dar o dízimo. Ou seja, de coisa roubada. De coisa conquistada com derramamento de sangue. Ele matou os reis, ele exterminou, ele pegou aquilo e, por gratidão, não foi por obrigatoriedade. Ele deu 10% de tudo aquilo que ele havia roubado, aquilo que ele havia saqueado. Agora, eu pergunto para você o seguinte, vamos trazer para os dias de hoje. O assaltante... Antes de avançarmos, essa história, ela parte do Melquisedeque levando vinho para oferecer a Abraão num ato de bênção. Ele vai como sacerdote, ele abençoa. Nós estamos perante um culto ali, temos vinho, temos pão, temos os despojos. Me parece que é um cenário de culto. Na verdade, a fama de Abraão estava correndo por ali como exterminador daqueles reinos. E quando você tem uma fama que está ali rodeando, o que você vai fazer? Opa, deixa eu tratar esse camarada bem, para que ele não invista contra a minha vida e contra a minha comunidade. E aí eu vou oferecer o melhor que eu tenho. Mas aí Abraão chegou e falou assim, não, você não precisa me oferecer nada, eu só quero passar pelo teu território e eu ainda vou te dar 10% de tudo que eu peguei. Então, como eu estava relatando anteriormente, imagine você que um assaltante de banco, ele assaltou aí uma grande fortuna, aí ele sai correndo, entra na sua igreja, na sua congregação e fala, pastor, olha, eu acabei de roubar isso aqui, a polícia está atrás de mim, mas eu quero ajudar a sua obra social. Eu quero lhe dar 10% de tudo que eu roubei. Qual seria a sua impressão, o seu comportamento diante de uma proposta dessa? Quer que eu responda? É claro, veja bem, é claro que muitos ministros vão falar assim, esse dinheiro nós vamos lá dar com as lágrimas das irmãs do grupo de intercessão. Elas estão chorando por livramento, então nós vamos redimir esse dinheiro. Então, irmãos, não é diferente. Agora, será que Deus providencialmente criou essa condição para nos revelar um princípio, sendo que Jesus, e aí eu vou te falar por que eu não falo de dízimo, Jesus nunca ensinou ninguém a dar dízimo. Bispo, você pega o apóstolo Paulo, você pega todos os apóstolos, ninguém ensina a dar dízimos. Bispo, quando Paulo fala de Melquisedeque, ele faz uma analogia a Cristo. Ele faz uma analogia entre Melquisedeque e Cristo. Sem dúvida. E quando ele faz essa analogia, nós não podemos entender daí que Paulo está legitimando aquilo que aconteceu aqui em Gênesis 14. Porque se nós dizemos que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a caneta voou. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faça. O irmão. Você crê que Melquisedeque foi uma pessoa real?
Ele existiu na história? Bom, eu creio que sim. Eu creio que foi uma pessoa real. Porque... Então você há de convir comigo que Melquisedeque era um homem pecador. Sim. Ele tinha suas falhas. Apesar de ser sacerdote. Até arqueologicamente já se encontrou ali alguns indícios de que Melquisedeque viveu. Sem dúvida. Isso significa dizer o seguinte, que nós, enquanto homens de Deus, também fazemos algumas coisas erradas. Sim. O próprio apóstolo Paulo declara aos coríntios dizendo, olha, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, mas agora que eu cresci eu já abandonei as coisas de menino. Então nós não podemos dizer que Paulo abonou essa atitude de Melquisedeque. Paulo abona Melquisedeque, o reconhece como sacerdote, como rei de Salém, Sim. como prefigura a pessoa de Cristo. Aí tudo bem. Sim. Mas o que nós estamos aqui focando é a questão do dízimo. Sim. Questão do dízimo. Se é um princípio, eu entendo que Jesus, ou pelo menos ele deixaria para os apóstolos, ou pelo menos ele deixaria registrado na igreja primitiva, nós temos 28 capítulos, o ensinamento sobre os dízimos. E nós não encontramos isso. De fato, nós não encontramos isso. Tem que ficar claro, de fato. Não, isso, veja bem. Nós não encontramos no Novo Testamento o chancelamento do dízimo. Não é algo que nós encontramos lá taxativo. Não, veja bem. Vamos pegar aqui o discurso mais expressivo de Jesus. Sermão do Monte. Sermão do Monte. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Nós temos ali 9 princípios e 27 ensinamentos. Você não percebe em nenhum lugar Jesus ensinando alguém a dar dízimo. Você não percebe. Aí eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de voltar, falar um pouco mais sobre isso. Mas quando fala de Jesus, não foge do seu fio de pensamento. Algumas pessoas partem do princípio de que Jesus, na Escritura, em que ele diz, vocês deviam fazer isto, né, sem descorar daquilo, quando falava de dízimo. Mas aí que está o entendimento das Escrituras. Aí nós já estamos em Mateus capítulo 23, versículo 23. Sim. Jesus está repreendendo severamente os fariseus. Sim. Ele não está ensinando. Nós está ensinando o dízimo. Outra coisa, nós precisamos entender que naquele momento Jesus estava debaixo da dispensação da lei de Moisés. Sim. Da lei. Então ele não poderia... ensinando pessoas que estavam naquela dispensação. Ele não poderia dizer ao contrário, porque senão ele estaria transgredindo na sua época a lei de Moisés. Então, quando Jesus diz aos fariseus, vocês dão dízimo da hortelã, do endo e do cominho, porque veja bem, dízimo nunca foi dinheiro. Era a 10ª parte da colheita e dos animais que era levado à casa do tesouro, que era Jerusalém, os armazéns de Jerusalém. Dízimo é isso, para sustento dos levitas. Então, isso precisa entrar na nossa cabeça. Isso precisa entrar no nosso espírito. Dízimo nunca foi dinheiro. Aí, como os fariseus, ele dava dízimo da hortelã, do endo e do cominho, eles davam dízimo de temperos, de coisa pouca. Não da sua grande produção. Eles eram idólatras, eles eram avarentos. Então, Jesus disse para ele, olha, vocês estão negando a misericórdia, vocês estão negando o amor e a fé. Então, faça essas coisas sem deixar de fazer aquelas, sem deixar de dar o dízimo. Então, aí não é um ensino, aí é uma repreensão. Agora, quando chega na nova aliança, aí já não há mais essa figura. Tá certo. Aí Jesus já não trouxe isso para a nova aliança. A nova aliança. Volta para aquele raciocínio, depois eu tenho uma questão para fazer. Então vamos para Malaquias, capítulo 3. Ok. Malaquias, capítulo 3. A partir do versículo 8 a 12. Essa é a escritura, né? Então vamos. Quer que eu leia? Por favor. Vamos junto aí nessa... Ok. Malaquias capítulo 3, versículos 8 até o versículo 12. A Bíblia diz e ensina 8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos.
Então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até o 12. Até o 12. Bom, todos nós estamos convencidos que Deus deu, através de Moisés, essa oportunidade, essa brecha para se colocasse na lei de Moisés o estabelecimento do dízimo. Então nós encontramos lá em Levíticos, encontramos em Números, encontramos em Deuteronômio a regulamentação pela lei mosaica da questão do dízimo. Sim. Só que quando nós chegamos aí, nesse texto que é muito usado, muitos líderes usam esse texto sem conhecimento de causa, né? Eu quero analisar com você o seguinte: primeiro, Malaquias está escrevendo para sacerdotes, não está escrevendo para o povo. Uma categoria de sacerdotes ladrões. As pessoas traziam os dízimos, as colheitas de 50, de 500, de 1000, de 3.000, eles apenas depositavam de 50, o de 100, o de 500, mas eles ficavam, para eles, embolsava o de 1000, o de 3.000. Eles roubavam. Então, Deus levantou Malaquias, né, profeta menor, para trazer uma severa repreensão a esses sacerdotes ladrões. Esse aspecto é muito importante. Até mesmo em Malaquias capítulo 2, no versículo 1, nós entendemos que ali Malaquias está a falar com os sacerdotes. Os sacerdotes. Então, isso é muito importante. Deus levantou Malaquias para falar com o sacerdote, não com o povo. Aí, os sacerdotes ladrões, Deus falou: traga todos os dízimos. Não apenas o de 50, não o de 100, mas traga também o de 500, o de 1000, o de 3.000. Todos. A casa do tesouro. Casa de tesouro não é igreja local. Casa do tesouro aí, como já dissemos, era a cidade de Jerusalém, havia ali os depósitos onde o povo levava os dízimos das colheitas para a tribo de Levi. Esse era o propósito. Então, para que haja motivação. Aí o Senhor diz: e faça prova de mim, se eu não vos abrir das janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Sim. Amados, a Bíblia tem 31.104 versículos. Eu estou me referindo à revista e atualizada de Almeida. Né? E esse versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias é o único versículo em que Deus se permite ser provado pelo homem. Sim. Olha, faça a prova, me prove. E veja se eu não vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênção sem medida sobre vocês. Aí nós entendemos também o seguinte: somente em 2 lugares nas Escrituras, nós vemos que Deus prometeu que abriria as janelas dos céus. A primeira vez foi lá em Noé. Deus disse para Noé que ele ia abrir as janelas dos céus, as comportas celestiais. E quando Deus fez isso, irmão, mas caiu tanta água, que não houve lugar na face da terra que não ficasse submerso. Houve um dilúvio. Ou seja, quando o povo dava o dízimo, cumpria essa lei, então era tanta bênção sobre eles, tanta bênção, que era cura, libertação, era livramento, tudo um verdadeiro dilúvio sobre a sua vida. E aí ele continua dizendo o seguinte: por vossa causa repreenderei o devorador. Há uma outra questão aí. Na velha aliança, Deus repreendia os demônios e através de alguns atos, através de algumas atitudes que o povo obedecia, então Deus operava aquela repreensão. Só que com o advento de Jesus Cristo, o estabelecimento da igreja, Deus estabeleceu essa autoridade sobre a igreja. Infelizmente, eu já vi pessoas dizendo: olha, irmãos, o único meio de você repreender devorador, cortador, migrador é o dízimo. O nome de Jesus não tem autoridade para isso. Eu já vi isso. Ah, é? Assim mesmo? Eu tive num culto, numa igreja, estava ali sentado, e aquela pessoa que estava ministrando disse: olha, nem o nome de Jesus tem autoridade sobre esses gafanhotos, só o dízimo para repreender. Isso é blasfêmia. É blasfêmia. Olha a que ponto o engano chega. Então nós percebemos em Marcos capítulo 16, versículo 17, que está dizendo: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder das trevas. Mateus capítulo 10, versículo 1,
Jesus chama os seus discípulos e dá a eles autoridade para expelir demônios. Sim. Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus diz: eis que aí vos dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder das trevas, e mal nenhum absolutamente vos causará dano. Então, isso. a autoridade para expulsar demônio, para expelir demônio, Satanás e todo o seu bando está conosco. Como você vai falar, Deus, vem aqui e repreende esse demônio? Não, Deus já te deu autoridade para isso. Não é, eu vou tirar o meu dízimo, este meu dízimo vai repreender. Agora, eu vou falar de migrador, devorador, cortador, destruidor. Fala, bispo. Joel, tem muitas perguntas hoje. Joel trata bem essa questão. Assim, já não me leva. Não, pode falar. Joel trata bem essa questão no capítulo 2. Ele trata bem essa questão. Sim. Né? Mas não vamos entrar no mérito, o que significa cada um. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, que esses demônios... Joel, capítulo 2. Deus fala sobre esses demônios, que são gafanhotos, devoradores, migradores, roubadores e destruidores. Sim, mas assim de forma resumida, qual é o ponto? São demônios que entram na vida do ser humano para roubar, assaltar, cartão de crédito, quebra o eletrodoméstico em casa, dinheiro com mecânico. Aí depois vem uma outra casta que traz enfermidade, que traz falência, outra casta traz endividamento, e a outra casta, que é o destruidor, ele chega ao ponto de nem se a pessoa vender tudo que tem, ela consegue pagar o que deve. E muitas pessoas é levada à falência, à bancarrota e até ao suicídio. Algumas são levadas até à mendicância, né? Acaba virando moradores de rua. Nós temos que fazer um programa para falar sobre isso. Exatamente. Porque são processos na vida do ser humano por falta de conhecimento da palavra, por falta de aplicação da palavra de Deus. É isso que acontece. Então, o que nós queremos dizer em Malaquias é o seguinte, é que lá no Velho Testamento, Deus repreendia. Então, você não pode usar esse argumento que Deus hoje repreende esses demônios. Você está ensinando errado. Por vossa causa repreenderia o devorador. E outra coisa, todas as nações da terra verão que você é uma nação deleitosa. E aí ele termina dizendo o seguinte, e diz o Senhor dos Exércitos, ele assina embaixo. Ou seja, faça isso, seja fiel com os dízimos, e não só com os dízimos. Nós já dissemos aqui que o diploma da lei de Moisés é 613 leis, mais os 10 mandamentos, o que compõe 623. E a salvação na lei mosaica, ela só se cumprisse todos os 623 mandamentos. E o dízimo era uma ordenância, era uma obrigatoriedade, tinha que cumprir também. Sim. Agora, eu gostaria que o irmão voltasse lá em Malaquias capítulo 3. Estou lá. Cadê? Então, vira uma página, por favor. Sim. O que o irmão encontrou? O capítulo Essa 4. Bíblia aqui também está aberta? Essa aqui? Tá. Capítulo 3? Capítulo? 3 de Malaquias. Sim, Malaquias 3. É isso, vira uma página. O que o irmão encontrou? Capítulo 4. Capítulo 4, mas depois do capítulo... O que nós encontramos aí, sabe o que é? É o final. É o final. É o final. É o Novo Testamento. É né? o final do Velho Testamento e uma página em branca. O que significa isso? Será que Deus não tem propósito nisso? Isso significa que depois que terminou esse período, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Deus fechou a boca e disse, eu não falo mais com esse povo rebelde. Depois de Malaquias. Depois de Malaquias. Aí você vê uma página em branco. 400 anos sem a presença de Deus, sem a voz de Deus. O povo, então, tem no Deus de Israel um Deus sanguinário, um Deus vingativo, um Deus perverso, um Deus que exigia derramamento de sangue. Aí, depois desses 400 anos, Deus volta a estar no meio dos homens. De que maneira? Com uma criança, indefesa, nos braços de uma mulher e mamando nos seus seios. Então Deus vem novamente para continuar a história com o homem.
E aí, você percebe o seguinte. Você começa a caminhar na Bíblia e você não acha Deus falando sobre dízimos, você não acha Deus falando sobre ofertas, você só vai achar em Mateus capítulo 6, versículo 19. Leia, por favor. Vamos lá. Depois que termina a velha aliança, Deus parou de falar sobre esse assunto. E ele volta a falar em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, já dissemos anteriormente que a Bíblia tem 31.104 versículos. A cada 6 capítulos da Bíblia, um está falando sobre finanças ou algo que esteja relacionado a ela. A ela, é verdade. A cada 6 capítulos. Então, Deus fala mais de dinheiro na Bíblia do que a glória celestial. Deus fala mais de dinheiro na Bíblia do que a própria salvação, do que o inferno. Isso é bom ouvir vindo do bispo. Mas é a análise bíblica que estamos fazendo. Agora, por que nós insistimos em não falar sobre dinheiro nas nossas congregações? Nós não falamos. E quando falamos, falamos de forma distorcida. Por acaso, desde que nós voltamos aos cultos, que nós do outro lado, lá no Patrício, onde estamos a congregar, temos estado a dar uma lição muito forte sobre finanças, porque nos apercebemos que com esta crise que entrou, muitos cristãos foram encontrados desprevenidos. Deus colocou no coração que eu devia ensiná-los, de acordo com as Sagradas Escrituras, como gerir as suas finanças. Sem dúvida nenhuma. Estamos a fazer isso. E preparamos tanta escritura sobre o assunto, que eu acredito que vamos ficar aí uns 2, 3 meses só a tratar esse assunto. Ensinar as pessoas a terem uma boa gestão. Irmãos, os líderes não falam sobre dinheiro na igreja. E quando falam, só sabem falar sobre dízimos e oferta. Não sabem falar sobre outra coisa. É por isso que o povo, dentro da igreja, está com problema financeiro. É verdade. Porque não sabe administrar as finanças. Olha, bispo, não sabe o propósito que Deus tem para a sua vida na área econômica e financeira. Se encontrar os mais indisciplinados e com problemas financeiros, vai a uma igreja. Líderes. Nós vemos líderes indisciplinados nas suas finanças. Agora, se o líder não tem disciplina na sua finança, não tem uma finança de sucesso, que autoridade que ele tem para poder gerenciar o ministério que supostamente Deus lhe deu? Porque nós percebemos muitos ministérios aí, pastor, desculpa, uma verdadeira bagunça. Bagunça na liturgia, bagunça na programação, e quando você entra na área financeira, na área administrativa, aí é de cair o queixo. Tudo bagunçado. Não tem estatuto, não tem os registros normais nos órgãos, não tem um caixa, não tem um demonstrativo de contas a pagar, não tem um balanço anual, não tem uma prestação de conta. Agora, como que você vai lançar dinheiro, o seu dinheiro suado, trabalhado, num camarada desse que é todo bagunçado, endividado, compra e não paga, dá cheque sem fundo, está com nome complicado na praça? Eu costumo sorrir para não chorar. Né? Porque... Eu estou falando de realidade. Mas é uma realidade. Eu estou falando de realidade. É uma realidade. Então, se você não administra bem o ministério que Deus te deu, e você não administra bem as suas finanças, então você não tem autoridade para ensinar ninguém sobre finanças. Esse é o princípio. Jesus, ele tem autoridade porque ele é o próprio Deus, ele é a própria autoridade em pessoa. O evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo, ele é pregado por um crucificado. Então, o próprio Jesus, ele sentiu o que é ser crucificado. Falta uma grande lacuna quando falamos de gestão financeira nas igrejas. Eu não conheço nenhuma que tenha uma auditoria. Mas tem que pública. ter. Tem que ter. Tem que os crentes, eles podem chegar lá e dizer, olha, pastor, eu gostaria de saber como é que vão as nossas contas e tal. Não acontece isso. Mas deveria acontecer. Pelo contrário, o líder, ele
tem que ter a responsabilidade, aquele dinheiro que ele pega, ele tem que prestar conta daquilo. Não é dele. Ah, não, Deus sabe, eu sou homem de Deus. Não, Deus sabe, mas os homens não sabem. Eu não sei o que você está fazendo com o dinheiro. Né? Eu posso até entender que Deus te dá a direção para você fazer a obra, mas precisa ter transparência. Precisa ter transparência. E isso traz o quê? Credibilidade. Então, o que nós entendemos é que muitos líderes não têm disciplina na sua vida pessoal. Estamos falando aqui da área financeira, né? Da área econômica. Como é que ele vai ter autoridade para ensinar? Ele vai chegar lá e vai falar assim, vamos fazer uma campanha aqui sobre a queda das muralhas de Jericó. Vamos fazer uma campanha para construir o templo. Olha, vamos levantar 12 colunas, porque eu tenho um projeto de evangelismo, eu quero saber quem é que pode estar assumindo aqui uma responsabilidade. E aqueles que são fiéis, aqueles que são colunas, vocês que são fiéis no dízimo, bem aqui na frente, que nós vamos ungir a sua mão. Para com essa patifaria, irmão. Para com essa patifaria de chamar pessoas que estão dando dízimo porque elas são fiéis, você vai ungir a mão delas, você está enganando as pessoas, você não tem respaldo na palavra de Deus, você está fazendo acepção de pessoas dentro da própria congregação, porque você precisa que alguém sustente o teu projeto. Outra coisa, logo que estamos falando sobre ofertas, né? Não se dá oferta em projetos, não se deve dar oferta em igreja, em ministério. A Bíblia nos mostra que as ofertas são entregues ao líder, ao missionário, à pessoa. Agora, quando eu entrego uma oferta para o irmão, Deus moveu o meu coração e eu vou entregar uma oferta de 100 mil meticais para o irmão. Por que eu entrego essa oferta? Porque Deus moveu, me mostrou que você é um homem sério, um homem de Deus. Agora, de que maneira você vai administrar esses 100 mil? É você e Deus. Agora, se você me pedir 100 mil para comprar cimento para a tua igreja, eu falo, o problema é teu, o projeto é teu, não é meu. Nem Deus investe no teu projeto, eu vou investir. Sai fora. Fica pedindo telha para botar telhado na igreja? Ô, bispo, está quente hoje. Eu vou me controlar aqui, vou me controlar. Eu quero voltar para Malaquias. Não, deixa eu só terminar o raciocínio. Tá bem, vamos lá. Me mostra na palavra de Deus onde é que as pessoas traziam oferta para o projeto, para a igreja, para a construção, para aquilo que as pessoas traziam projeto. O livro do Êxodo, quando Moisés quis fazer o tabernáculo, ele chamou... mas nós estamos na velha aliança. Sim, na é velha diferente. Aliança. Mas agora nós estamos falando de graça. Na velha aliança. A igreja primitiva trazia e colocava aos pés do sacerdote. Sim. O apóstolo Paulo dizia, olha, vocês que são de Filipos, né? Vocês me deram não só uma vez, mas o bastante para as minhas necessidades. Eu tenho bastante, tenho suprimento, né? E por isso eu vou liberar uma bênção sobre vocês. Deixa eu ver se eu estou a perceber bem o que o bispo está a dizer. Está a dizer que a oferta, porque estamos aqui também a falar de oferta, é difícil falar de dízimo sem falar de oferta, né? Mas estamos... Então está a dizer que a oferta... ela vai para o homem de Deus. Para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para o missionário, para aquele que está fazendo a obra. E agora, não para a igreja. Não para a igreja, não para o projeto. Porque é muito fácil, você vai na avenida, você arruma um salão e vai lá pagar 30 mil, 50 mil meticais de renda naquele salão. Aí você coloca lá cortina, você coloca um púlpito, você coloca aparelhagem de som e você tem contas a pagar. E você tem o quê? Você tem... Aí é muito fácil você reunir congregação e falar assim, irmãos, a nossa necessidade financeira esse mês é de 100 mil meticais. O problema é seu, quem construiu o projeto foi você. Eu mandei você ir lá e alugar salão? Agora, se eu reconheço que tu é um homem de Deus, sim. Se eu reconheço que tu é um homem de Deus, eu não estou tendo compromisso com o teu projeto. Com o teu projeto. Eu tenho compromisso com você. Porque eu estou vendo que tu é um gerador de vidas. Eu estou vendo que se você está gerando 10, eu te dou 100 mil, você vai gerar 50. Eu te dou mais 200 mil, você vai gerar 500. Porque você é um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. Aí vem João Calvino lá no Brasil, né? E implanta o protestantismo no Brasil e para sustentar traz a doutrina do dízimo. E está lá até hoje.
Muita gente falando sobre o dízimo. Sobre o dízimo. É interessante. De fato, quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós já percebemos que mesmo no ministério de Cristo, nós tínhamos ali a Bíblia dizendo que aquelas mulheres, elas sustentavam o ministério. Sustentavam. Era o ministério. Lucas, capítulo 8, versículo 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, sustentava Jesus com as suas rendas, com as suas fazendas. Então colocava ali, porque eles tinham despesa, eles andavam de cidade para cidade, não era projeto de imobilização, era projeto de mover, projeto de salvar e de encontro com o necessitado, com o pecador, com aquele que precisa de um resgate. Daí a importância de realmente as igrejas terem um projeto missionário sólido, porque o que está a falar é missões. Exatamente. Está a falar em missões. E todos nós somos chamados para fazer missões. O investimento que a igreja deve fazer, o dinheiro que deve ser gerado na igreja, não pode ser para compra de casas, carros, equipamentos e tal, etc. Principalmente deve ser para levar as pessoas, ou mover as pessoas de um ponto para outro para ganhar almas. É um investimento na propagação do Evangelho. Em pessoas. Em pessoas. Jesus não morreu na cruz pelos nossos projetos. Sim. Ele não morreu pelos nossos templos, pelas nossas viaturas, pelos nossos aparelhos de tecnologia. Sim. Ele morreu por vidas. Sim. Então o nosso investimento precisa ser em vidas. Então o resto são consequências, né? São consequências. Temos um missionário a trabalhar numa zona recôndita, ele precisa de apoio, provavelmente vai precisar ter ali um espaço para poder congregar. Exatamente, então. Exatamente. Mas veja como o foco é diferente. Você entrega para o homem de Deus, que tem a direção do Espírito Santo de Deus, e ele vai dar a direção em Deus. Agora, você entrega para a igreja, você entrega para comprar cadeira. Não, eu não tenho projeto, eu não tenho compromisso com esse tipo de projeto. Projeto humano. Entendeu? Entendi. E tem até líderes que falam assim, não, irmão, não dê aqui para mim não, dinheiro da igreja é da igreja, coloca lá no gasofilácio, coloca lá na cestinha. Não, tem que ser entregue na tua mão. É você que é o homem de Deus, você que é o missionário. Agora, é claro que se você percebe que aquela pessoa que se diz ser homem de Deus ou mulher de Deus não está tendo disciplina, não tem um trabalho sólido, focado, não produz frutos para o reino de Deus, ali você não deve lançar a sua semente. Porque provavelmente você vai perder. Por que usou essa terminologia, lançar a semente? Porque no Novo Testamento, apesar de nós estarmos falando sobre dízimos e oferta, no Novo Testamento já não existe mais essas figuras. Agora é semente, tudo é semente. Não importa se você vai dar 1% do que você ganha, ou se você vai dar 5%, se você dá 10%, 20%, 50%, 100%, você está lançando sementes. Agora, no Novo Testamento, são sementes. Okay. O que essa semente gera? Gera frutos. Então vamos lá para Marcos 4, 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Caro telespectador, estamos mesmo a falar de dízimos, sacrifícios, dízimos e ofertas. É bom sempre que a gente vá para as Sagradas Escrituras com uma mente aberta, porque muitas das vezes a gente entra para a Bíblia e já temos preconcepções, temos dogmas. Dogmas são verdades religiosas que não se discutem. Eu no princípio do meu ministério, quando Deus me chama, Ele me chama num período em que eu estava entrando na universidade, eu compartilhava a Bíblia com estudantes universitários. E eles tinham muita filosofia, muita sociologia, muito conhecimento, e debatíamos muito as Sagradas Escrituras. Isso ajudou-me muito a ter uma mente aberta e a perceber que as Sagradas Escrituras elas precisam de ser analisadas de coração aberto. E o Espírito de Deus, Ele convence aqueles a quem Ele quer trabalhar, a quem Ele chama. E, infelizmente, a religião ela nos coloca algumas palas. Nós não conseguimos sair fora daquilo que é o contexto em que todos estão andando. E, consequentemente, entramos na Bíblia e não conseguimos analisar elas com a verdadeira abertura ou abertura necessária para daí deixarmos com que o Espírito Santo Ele nos leve a fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Há um ministério para si, há um ministério para a sua vida, há um ministério que Deus estabeleceu, que se você realmente abrir o seu coração e deixar com que Deus fale consigo, Deus pode, através
daquilo que está sendo aqui ensinado, mostrar-te qual é o caminho que você deve seguir. Marcos capítulo 4, 26. versículo 26. As pessoas que operam esse negócio de dízimo aí são pessoas idólatras e avarentas. Porque são pessoas que ficam fazendo conta com Deus, como se Deus precisasse de 10% daquilo que você recebe. Né? Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós estamos agora com Jesus no Monte Calvário, em Jerusalém. Agora, tem aqueles que preferem ficar com Moisés na Arábia, no Monte Sinai, no Egito. Então, você escolhe, você quer ficar com Moisés ou quer ficar com Jesus? Então, Jesus, ele exige tudo. Ele não vai fazer conta de 10% agora. É muito mais pesado. É muito mais pesado. Zaqueu, quando Jesus visitou Zaqueu, Zaqueu imediatamente falou assim, olha, de tudo que eu tenho, eu dou a metade. E se eu defraudei alguém, eu pago 4 vezes mais. Eu pago 4 vezes mais. Onde é que está 10% aí? Aquela viúva pobre, Jesus deu o testemunho dela, que da sua pobreza, ela deu todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Os ricos davam o que sobra. Então é mais fácil ficar lá no dízimo. Quando aquele jovem rico foi ter com Jesus e perguntou o que devia fazer para entrar no reino dos céus, e ele citou a lei, amar a Deus todas as suas forças, e Jesus disse, olha, realmente, estás certo, agora só falta uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Ele ficou entristecido. Está vendo que não é dízimo? Mas ele dava dízimo, então, porque ele obedecia. Então esses idólatras, esses avarentos aí que insistem em ficar no dízimo, esses avarentos, porque eles querem ficar com 90% e administrar. Eu dou 10% para Deus. Ele não dava dízimo, porque se Deus disse, olha, realmente você obedece a tudo o que está lá escrito na lei de Moisés, o dízimo estava lá. Exatamente. Ele dava tudo. Mas quando Deus disse, vá, venda tudo que você tem, já trouxe ele para a graça. Ele falou assim, não, eu prefiro ficar com a lei de Moisés. É o que acontece hoje. Infelizmente é o que acontece hoje. As pessoas não estão dispostas a que o Espírito Santo fale com ela. Porque se falar, o Espírito Santo vai pedir. Vai pedir tudo. Tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Uou. 4:26 de Marcos. Deixa-me ter um pequeno intervalo antes de... Vamos? Caro telespectador, isto é o Verbo. Não saia daí, fique conosco. E que Deus continue nos abençoando. Até já. Mega TV. Voltamos já. Mega TV. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. A Seaside, venda de calçado e todo tipo de acessórios de fabrico português para homens, mulheres e crianças. Sabrinas, chinelos para homens e mulheres, sapato de salto alto, baixo, fino ou então grosso, chinelos medicinais e não só, calçadeiras, cintos, relógios, bolsas, tiracolos, pochetes, carteiras para documentos, perfumes, um melhor que o outro. Estamos localizados no bairro Central, Avenida Karl Marx, número 340. Temos também as nossas sucursais, Avenida Marginal, Centro Comercial Bahia Mall, lojas 57, 58 e 60. Também pode encontrar-nos na Shoprite da Matola. Muito simples, não é? O nosso contato é ainda mais simples. 84-05-825. Seaside, moda em movimento. Casa
do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. FDC, Future Development Corporation, o melhor material em alumínio, vidro e inox para sua casa ou empresa. Portas, janelas de correr em corrimão, inox e não só. Fachadas de vidro, showroom. É só imaginar que nós realizamos os seus sonhos. O melhor em portas e janelas, claro, para o seu futuro. Temos diversas lojas a nível de todo o país, mas a nossa sede está localizada na Avenida do Trabalho, loja número 1818. Contatos 82 14 07 603 ou 84 91 76 666. Future Development Corporation. As melhores portas e janelas para o futuro. As linhas estão bem? Estão bom? Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Eu vou pedir aí a minha produção para colocar os nossos números de telefone. Foi uma conversa um pouco exaustiva, devíamos ter aberto um pouco mais cedo, mas era importante entendermos aqui o devagar do Bispo Oliveira, mas já podemos abrir as linhas para questões. O nosso número está aí mesmo na tela, é o 85 28 28 800. Eu creio que já vamos colocar mesmo aí os números 85 28 28 800 e você poderá entrar em contato aqui conosco e colocar as suas questões. Eu estava mesmo para ler Marcos capítulo 4. Versículo 26. Versículo 26. A Bíblia, ela diz e ensina. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordando, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grau. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grau cheio na espiga. Logo que o grau fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então nós temos um princípio. Começa o versículo 26 dizendo o seguinte: o reino de Deus é assim. Ou seja, tudo no reino de Deus funciona dessa maneira. Como se um homem lançasse semente à terra e depois dormisse. Ou seja, depois que você semeou, não precisa nem orar. Relaxa. Vai dormir. Vai dormir. Agora, será que o agricultor, quando ele está lançando semente, ele não tem que fazer algumas análises preliminares? Primeiro ele tem que ver a terra. Se a terra é boa para absorver a semente que ele vai lançar. Se não for boa, ele tem que fazer um tratamento. Ele tem que definir o quê? O tamanho, a dimensão da sua sementeira. Então isso significa dizer o seguinte: você não deve lançar semente em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Precisa ver se é terra fértil, se é terra produtiva, senão você vai perder a sua semente. Outra coisa, quando você vai semear, você vai escolher a sua melhor semente. Você não vai escolher a pior semente. Por quê? Porque você espera que daquela sementeira você terá uma grande colheita. Vale dizer o seguinte: um homem estava de braços cruzados diante do seu campo e estava preparada a terra para o plantio. E sumia de vista a terra preparada. De repente, chegou o seu amigo e falou: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: eu estou esperando. Ele retrucou: mas esperando o quê? Aí estou esperando uma grande colheita.
há uma grande colheita. E o que foi que você plantou nessa terra? Ele falou, nada. Não plantou nada? E o que te faz pensar ou ter a certeza que você vai tirar daí uma grande colheita? Ah, é que eu estou orando e jejuando. Estourando e jejuando. Estourando e jejuando. Você crê que ele vai colher uma grande colheita ali? Ele vai morrer seco de tanto orar e jejuar. Assim são pessoas que ficam orando e jejuando por causa das finanças. Isso é muito importante dizer isso, porque nós temos falado, temos dito que se fosse por causa de oração e jejum, a África já seria um continente próspero. O primeiro mundo. Ora-se muito, jejua-se muito aqui. A questão mesmo é essa. Estamos a lançar a semente. Por que nós não prosperamos? Porque não conhecemos a palavra e não aplicamos na sua plenitude. Ou tem alguns que até conhecem, mas não respeitam os princípios que ela propõe. É por isso que não há prosperidade. Mas Deus quer prosperar a todos. Por que Deus quer prosperar? Deuteronômio 8,18 responde. Mas depois nós vamos ver lá. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O semeador, ele não sai a semear e falando assim, eu não estou fazendo nada, então eu vou lançar semente aqui. Se der, deu. Se não der, não deu. Será que você, quando lança semente no reino de Deus, você não espera nada em troca? Você vai falar assim, não. Eu estou dando para Deus, eu não quero, Deus já tem me dado o suficiente. Não é assim que funciona o princípio, não. O princípio é dando que se recebe. Gálatas capítulo 6, versículo 6, diz que aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Exatamente. Temos o irmão Elísio, que está nos a ligar, muita paz, já está a participar. Nosso irmão de Sofala, Elísio, muita paz. Alô? Muita paz, já está a participar. A paz do Senhor? Muita paz, irmão. Eu gostava de dizer que o bispo tem razão no que estava a dizer. Diz que, de fato, tem grande diferença entre a lei mosaica e a nova aliança. E na nova aliança, nós não temos mais dízimo, porque Jesus é o fim da lei. Só quando a ver exatamente o livro de Romanos 10, 4, diz que Cristo é o fim da lei. E depois, vamos ver a questão dos dízimos. Era uma situação em que era somente para o sacerdote Levi, e era segundo a lei. Era segundo a lei, sacerdote Levi segundo a lei. Então, se for a ver, o livro de Malaquias 3:10, que foi escrito para os sacerdotes, e depois, Malaquias 4:4, há de perceber que aliás, Malaquias 3:9, há de perceber que a maldição não é para todas as nações, está falando apenas de uma única nação de Israel, que dava dízimo, mas também que roubavam os sacerdotes, não o povo de Deus. Agora, hoje, na sua graça, quando alguém me diz dízimo, essa pessoa está cometendo um pecado. Está cometendo um pecado mesmo. Está extorquindo o povo de Deus, usando o nome de Cristo, e isso vai levar os pastores ao inferno. Porque nós hoje somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O que está para hoje, estamos a falar da situação de oferta semente. E a oferta a pessoa dá aquilo que tiver segundo o seu coração, não para ser abençoado. Porque a oferta nós damos disso. Deus, não é? Há uma necessidade de aliviar a necessidade. E hoje os pastores estão ensinando a sociedade a dar oferta por necessidade, para ser abençoado. Não tem ensinado o evangelho puro. E se for a ver também, é a mesma situação de oferta. Vamos perceber que é no primeiro dia de semana. 1 Coríntios 13, fala isso. A oferta no primeiro dia de semana. Mas hoje, os mercenários que estão nas igrejas, enquanto são muitos, estão a pedir oferta, estão todo dia estão a pedir oferta.
Isso não são homens de Deus. E para ver, os apóstolos de Jesus Cristo, vamos fazer a seguinte pergunta. Os apóstolos de Jesus Cristo, em nenhum momento ensinaram o dízimo. Ensinaram a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nós vamos indicar uma passagem na Bíblia que os 12 apóstolos amanharam alguém dar dízimo. Sim. Quando eu sei que os irmãos comunicar isso na Bíblia. Então, essa era a minha contribuição. Vamos trabalhar no Evangelho puro, no Evangelho que salva, não para sustentar o projeto dos homens, como o bispo disse. O bispo está de parabéns. Ele é assim, eu gostei muito dele. Muito obrigado pela sua participação, irmão Elísio. Bom, pelo menos tem alguém que está lhe secundando, isso já é bom. Obrigado, irmão Elísio, pela sua participação. E eu percebo que ele é um pouquinho mais duro do que eu, né? Ele disse que esses líderes vão todos para o inferno. Eu assino embaixo, irmão. Eu concordo com você. Ou essa liderança toma jeito, né? Vai estudar, vai aprender, vai conhecer para ensinar, ou se continuar enganando o povo, vai tudo para o inferno. Olha, então a questão das ofertas, porque parece que aqui sobrou-nos mesmo as ofertas. Tem assim alguns aspectos, por exemplo, como ofertas alçadas que havia no Antigo Testamento, aquelas ofertas voluntárias ou solicitadas para projetos específicos. Depois tinha também as ofertas de ação de graças, nós encontramos isso aí também no Antigo Testamento principalmente, e também no Novo Testamento, por exemplo, quando fala de Cornélio, diz que ele orava e também ofertava, não é? As ofertas, então, nós podemos dizer aqui que é consensual, que são bíblicas e que devem ser colocadas em prática. Então, como eu disse anteriormente, eu considero que agora na nova aliança não é mais dízimo, não é oferta, não é nada disso. São tudo sementes. Sementes. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Eu quero entrar aqui para esta questão de sementes, mas deixe-me só atender aqui o nosso irmão Salomão, ligando de Chiqualaquala. Irmão Salomão está a participar. Seja bem-vindo ao Verbo. Perdemos, caiu a linha. A semente, o crente ele tem que ter noção de que ele está semeando. Ele está semeando. E ele tem que semear o melhor. O melhor e segundo a sua possibilidade. E com alegria. Com alegria. Analisando a terra. Onde vai colocar a sua semente. Exato. Agora, o que é mais importante na vida do cristão? A bênção espiritual ou a bênção financeira? A bênção espiritual, naturalmente. Nós temos 2 olhos, né? Sim. Você está disposto a abrir mão de um deles? Não. Você tem 2 ouvidos, você está disposto a abrir mão de um dos seus ouvidos? Não. 2 mãos? Não. Está disposto a abrir mão de uma delas? Não. 2 pernas? Está disposto a abrir mão de uma delas? Onde é que quer chegar? O avião tem um par de asas. Nós podemos tirar uma das asas do avião? O trilho lá do trem, do comboio, ele corre em 2 trilhos. Você está disposto a tirar um dos trilhos? Deixa-me só atender o Manuel da Matola, depois eu quero ouvir esse ponto. Muita paz está a participar. Irmão Manuel já está a participar. Muita paz, muito obrigado. Isso. Gostaria de falar justamente do convidado aí do lado, a dizer que estamos mesmo agradecendo muito. Quem gosta mais dele e para falar da salvação, porque o ensinamento está mesmo a entrar conforme. Não está sendo dúvida, verdade, ele está sendo claro, ao ensinamento estamos gostando. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado por participar e continuar conectado ao programa O Verbo. Obrigado. Pronto, que Deus abençoe e continue intercedendo por nós. Certo. Como semente, nós somos chamados como disse, a dar o melhor de nós, não é verdade, nesta obra do Senhor. Então,
podemos concluir mesmo que o cristão não dá o dízimo, ele dá o 100%, dá tudo. Essa é que é a conclusão que podemos tirar disso. Não, na verdade é assim. Dentro da aliança que Jesus fez conosco, Sim. ele nos dá tudo que ele tem. Sim. E em contrapartida, nós damos tudo que nós temos a ele. Esta é a aliança. Então eu não vou dar para ele 10% do meu tempo. Eu não posso dar para Deus 10% da minha capacitação. Eu não posso dar para Deus 10% dos meus bens materiais. Eu tenho que entender que dentro do princípio da mordomia, eu sou mordomo de Deus aqui na terra, administrando aquilo que é dele. Certo. Até a roupa que eu visto pertence ao Senhor. Então, se eu sou um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que vai me dirigir a semear onde ele quer que eu semeia. Porque a responsabilidade é dele, a obra é dele. É isso que nós precisamos entender. Ok. Não estamos falando aqui de teologia da prosperidade. Isso é maligno. O que é teologia da prosperidade? As pessoas acumular bens para si. Isso é pecado, isso é satânico. Abraão, ele era rico, né? Foi o primeiro homem que Deus deu o dom de adquirir riqueza. Gênesis capítulo 13, versículo 2, diz que era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Só que Abraão não era rico para si, para ele. Ele era rico para Deus. O segundo homem que Deus deu o dom de adquirir riqueza foi Isaac. O terceiro foi Jacó, o quarto foi José. José teve uma fortuna incalculável. Pelas mãos de José, o mundo todo da sua época foi alimentado por 7 anos. E aí, o que falar de Davi, o que falar de Salomão e por aí vai. Então, o que Deus está nos exortando é exercer essa mordomia. Nós somos canais de Deus aqui na terra para abençoar as pessoas que Ele coloca à nossa disposição. Eu não vou atrair bens materiais para mim, para o meu conforto, para a minha estabilidade. Isso é maligno. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diz que em todo o tempo em que o herdeiro é menino ou é menor, ele continua sendo escravo, ainda que seja herdeiro de tudo. Ou seja, nanico na fé. É herdeiro, é filho de Deus, mas não sabe administrar aquilo que Deus dá. É por isso que Deus não dá. Por isso que tem muitos crentes vivendo aí terríveis dificuldades financeiras, porque só faz besteira. Olha, bispo, nós vamos escolher aqui questões, vamos entrar nas nossas redes sociais, vamos pegar questões e por aí fora, para voltarmos a isto, a este tema, mas também vamos olhar para a questão que tem que ver com o devorador, vamos trabalhar um pouco mais isso, que é para percebermos muito bem os impactos espirituais do ofertar, do dar, porque nós entendemos que é realmente bíblico, que a gente semeia. Então nós queremos entender isto com um pouco de profundidade, vamos voltar para tratar este assunto. Considerações finais. O homem ou a mulher, quando estuda a palavra de Deus, essa pessoa, ela busca com todo o seu vigor que essa palavra ela se manifeste na sua vida. Essa pessoa produz 30% para o reino de Deus. Tem algumas pessoas que elas são um pouco mais afoitas, elas mergulham muito mais na palavra de Deus, ela não se contenta com pouco. Essas pessoas, elas produzem 60% no reino de Deus. Mas existe poucos que eles não amam a sua própria vida. Esses produzem 100% no reino de Deus. Há pessoas que são salvas pelo sangue. Esses produzem 30%. Existem outras pessoas que têm um testemunho de vida. Esses produzem 60%. Existem outras pessoas que não amaram a própria vida. Esses produzem 100%. Existem algumas pessoas que quando chegam no reino de Deus, elas ficam no átrio do templo. Esses produzem 30%. Outras pessoas já querem um lugar santo. Esses produzem
60%. Mas uma pequena parcela, esses preferem o Santo dos Santos. A vida dele é o altar do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas produzem 100%. Por que eu estou dizendo isso? Porque depende da sua vida. A Bíblia nos mostra que quando você semeia, você produz 30%, 60% ou 100%. Vai depender de si. Então, com essa palavra, eu quero dizer que você pode alcançar o melhor de Deus, dependendo do seu coração, da sua disposição, da sua paixão, dependendo da sua intimidade com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor dos exércitos seja a tua retaguarda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Melhor consideração final que esta nós não podíamos encontrar. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu de falar em 2 horas destes temas que são muito complexos: sacrifícios, dízimos e ofertas. Nós vamos regressar com a parte 2 deste tema. Naturalmente não vamos falar mesmo de sacrifícios, dízimos e ofertas, mas vamos retrabalhar para que algumas questões que ficaram pendentes aqui possam ser respondidas. Por isso, continue ligado ao programa O Verbo. Este domingo, às 18 horas, nós voltamos aqui para debater a reabertura das igrejas no novo estado de emergência, a parte 3. Já estamos a debater este tema quinzenalmente há algum tempo para cá, mas entendemos que ainda é necessário que voltemos a conversar sobre os ditames e os contornos destas reaberturas que estão a acontecer, e por isso queremos trazer de volta este debate para que assim possamos, como uma comunidade, como igreja, analisar como é que este processo está a decorrer e também até onde Deus nos permitir aconselhar ao governo, e todos estão a trabalhar neste processo para que seja realmente uma bênção e não um fardo à igreja e àqueles que adoram a Deus. Mas você pode continuar ligado conosco. O Bispo Oliveira não sai daqui, porque já a seguir teremos aqui o Mega News, que é o nosso boletim informativo, e temos como convidado o Bispo Antônio Oliveira, que vai também tratar este assunto das reaberturas das igrejas. Por isso, fique conectado à Mega Televisão, porque não tem outro lugar aonde você pode ir. E nós aqui do Verbo nos dispensamos, desejando a si e a sua família grandiosa bênção na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.